Um dos casos que mais repercute quando estoura aí no meio dos famosos, a relação complicada entre os filhos famosos e os seus pais, que são administradores das suas carreiras. A gente tem aí inúmeras histórias para contar de artistas que, depois de terem conseguido se libertar dos seus pais, compartilharam momentos muito pesados que viveram por conta desse domínio, às vezes quase que doentio, dos pais que queriam fazer um controle excessivo sobre a vida, tanto pessoal quanto financeira, dos seus filhos famosos. E nesse vídeo a gente vai relembrar algumas histórias que são, em alguma medida, chocantes pelo que esses filhos falaram do que eles passaram com seus pais. Então pega a pipoca, porque essa é mais uma história do fundo do baú. Bom, a história mais recente que a gente teve foi da Larissa Manoela, né? É meio difícil a gente escutar esses casos aqui do Brasil, porque geralmente os americanos, né, são os que mais expõem esse tipo de relação abusiva que pode acontecer entre pais e filhos. Mas a Larissa teve a coragem de falar publicamente sobre a relação complicada que ela passou a ter com os pais a partir do momento que ela se tornou maior de idade e ela queria passar a ter mais conhecimento e controle de como seu dinheiro era gerido. A história causou uma polêmica muito grande, porque a Larissa foi para o Fantástico, que é um dos programas mais populares da televisão brasileira, contar a sua versão da história. Dizer que, embora fosse uma pessoa já adulta e que tinha consciência de que tinha uma grana, né, fruto do trabalho que ela faz desde que era pequenininha, ela tinha as suas finanças controladas pelos seus pais, né? Ela chegou a dizer que não tinha dinheiro nem para comprar um milho na praia. Ela também mostrou contrariedade da parte dos pais quando ela começou a querer saber, né, ter as contas prestadas para ela sobre como o dinheiro dela estava sendo gerido, essas empresas que eram abertas, em nome de quem que estava, como é que estava a questão dos bens, né, as casas, carros e investimentos. Ela mostrou, através de algumas mensagens, que os pais não pareciam ter ficado muito satisfeitos de estarem sendo cobrados pela filha, porque eles sempre colocaram ali que fizeram o melhor para ela, que protegeram ela. E assim, a gente acredita, eu particularmente acredito que eles realmente tenham tentado fazer o melhor, tenham tentado fazer o certo, mas como a filha dele já era maior de idade, não custava nada ela ter consciência de quanto dinheiro ela tinha e de como todos os bens dela eram geridos, né? Bom, no final a história acabou ficando super mirabolante, porque ela descobriu que tinham empresas que estavam no nome dos pais dela, que tinham dinheiro dela que estava ligado diretamente a contas deles e que ela não tinha participação. E o que a gente ficou sabendo da história é que ela acabou deixando, né, abrindo mão de cerca de 40 milhões de reais para os pais, porque ela queria romper essa parceria e passar a ela mesma administrar os bens dela e escolher quem seriam as pessoas que iam gerir esses bens. O chato dessa história toda é que, além do rompimento da parceria, né, profissional, eles acabaram rompendo como pais e filha. Porque os pais da Larissa também demonstraram não aceitar o relacionamento dela com o ator André Luiz Frambá, com quem, inclusive, Larissa se casou no ano passado, né, em 2023. E isso ali parece que também potencializou esse desgaste ali entre os dois. E a Larissa escolheu seguir o caminho dela separado dos pais. Bom, um outro caso que se tornou icônico, até também pela questão midiática que aconteceu aí há alguns anos atrás, é a relação extremamente complicada entre Britney Spears e o seu pai, James Spears. Bom, a Britney, ela começou muito jovem também a trabalhar. Com 9 anos ela já era contratada da Disney e fazia o programa Clube do Mickey com outras crianças que também ficaram muito famosas na época, como Justin Timberlake e Christina Aguilera. E depois, na sua adolescência, entre os 16 e 17 anos, ela estreou com o primeiro CD pop da carreira dela, o Baby One More Time, que estourou no mundo inteiro. Ela ficou conhecida no mundo inteiro, ainda sendo uma adolescente, ainda sendo muito jovem, vendeu milhões de discos e passou a ser o principal rosto de várias marcas importantes, ou seja, a Britney ganhou muito dinheiro. O problema é que a vida dos astros americanos, a gente sabe muito bem, se torna muito complexa por conta da quantidade de coisas ali, escusas que acontecem por trás e que a gente, como público, nem imaginava e que agora a gente consegue saber um pouco mais, né? Em 2008, uma trama ali foi articulada para que o pai da Britney tivesse controle sobre a vida dela. A partir de muitas histórias que hoje são possíveis de ser entendidas em vários documentários que foram lançados nos últimos anos, mostrando como foi feita essa articulação, né, para que a Britney fosse colocada como uma pessoa instável e incapacitada de gerir a própria vida.
foi construída através do pai da Britney, de empresários que estavam com ela na época, que eram pessoas que ela achava que podia confiar e não confiava, e ela acabou entrando para uma tutela, que inicialmente seria uma tutela temporária, mas acabou se estendendo por 15 anos. E nessa tutela, ela não tinha a liberdade de fazer absolutamente nenhuma escolha para a vida dela, nem sequer ela poderia escolher se poderia engravidar ou não. Além de tudo, ela deu um depoimento muito emocionante e forte em 2021, quando ela estava buscando, né, se livrar dessa tutela, dizendo que ela se sentia como uma escrava, como umas escravas sexuais, em que ela não era dona do próprio corpo, onde ela não podia decidir o que fazer, que ela não podia tirar um DIU para engravidar, ela era vigiada o tempo todo. Ela falou sobre histórias de ter sido internada em clínicas e ter sido drogada nessas clínicas, e que ela vivia uma situação muito triste, e que ela era colocada como uma pessoa incapacitada mentalmente, porque depois foram revelados documentos em que o pai e médicos e pessoas que estavam ali junto naquela equipe conseguiram um laudo que atestava que a Britney teria demência, sendo que ela trabalhou durante vários anos fazendo uma turnê atrás da outra, gravando um CD atrás do outro, sem descanso. Isso foi uma coisa que ela também destacou, que ela se sentia muito esgotada física e emocionalmente, porque ela era muito explorada, porque ela trabalhava direto para gerar dinheiro para essas pessoas, mas ela não era considerada capaz de gerir a própria vida. A verdade é que os fãs se mobilizaram muito, né, numa campanha chamada Free Britney, para que a justiça olhasse com mais atenção o que estava acontecendo com ela. E depois desses 15 anos, ela enfim conseguiu se livrar dessa tutela. Quando ela começou a ter mais liberdade para falar sobre todas as coisas, inclusive ela escreveu um livro, né, recentemente, que chama A Mulher em Mim, ela conta muito sobre as mágoas que ela tem da família dela, né? Porque ela também culpa a mãe, os irmãos, por não terem feito alguma coisa para impedir que o pai dela tenha feito tudo o que ele fez de mal para ela. E que ela fica muito triste, porque ela ama a família, ela gostaria de ser mais próxima da família, mas são pessoas que ela não confia. E que tudo que ela queria, ela construiu uma família, né? Ela teve um casamento fracassado, com um dançarino aproveitador, que é pai dos 2 filhos dela, e que ela tinha esperança de construir uma família que era só o que ela queria, e infelizmente não deu certo. E até esses filhos também foram colocados contra ela, né? Os filhos foram manipulados para ficarem contra a mãe. Hoje também eles são distantes da mãe, e a Britney se sente muito sozinha, né? Porque ela queria ter a família por perto, mas ela não pode confiar em ninguém. Bom, Macaulay Culkin foi uma das crianças mais famosas de Hollywood no finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90. Ele estrelou vários filmes icônicos, como Esqueceram de Mim, que passa direto na sessão da tarde, e Meu Primeiro Amor. Bom, Macaulay, ele era uma criança adorada pelos Estados Unidos, né? Tinha aquela carinha clássica da criança modelo americana. Era amigo do Michael Jackson, participou inclusive de clipes do Michael Jackson. Mas a vida pessoal dele era algo extremamente desequilibrado. Os pais do Macaulay eram as pessoas que geriam a carreira dele. Só que quando ele era adolescente, os pais se separaram. E ao invés de eles se preocuparem em com quem ia ficar a guarda do menino e o que seria o melhor para ele, né, para o bem-estar dele, eles se preocuparam em quem ia ficar com a fortuna do garoto, quem ia administrar aquele dinheiro. O Macaulay foi basicamente deixado de lado para a família, e no meio desse furacão, né, de disputas judiciais, simplesmente não enxergaram que aquilo ali estava afetando a saúde mental dele, que muito jovem começou a se envolver com drogas. Inclusive, ele ficou muitos anos sofrendo com vício em drogas. Algumas fotos bem tristes dele foram divulgadas, ele assim, bem debilitado pelo conta do uso de drogas. Ele contou, né, em entrevistas depois, quando ele já estava um pouco mais recuperado, que quando ele conseguiu a emancipação aos 16 anos, para ele foi um alívio, porque ele pôde literalmente se livrar da família dele. Ele se afastou daquelas pessoas e ele foi construir a vida dele longe daquilo ali, e ele disse que foi a melhor coisa que ele podia fazer, foi se desvincular da família, porque só assim ele conseguiu ter um pouco mais de paz e conseguir começar um novo capítulo na vida dele. Uma das histórias mais barra-pesadas de relação tóxica entre filho e mãe aconteceu com a atriz Janet McCurdy, que foi muito famosa também no início dos anos 2000, ao atuar no seriado iCarly. Ela foi inserida nessa carreira não porque ela queria, né, como, por exemplo, a Larissa Manoela, que disse que ela, pequenininha, já pedia para os pais para trabalhar com isso. Não, a Janet foi inserida nessa carreira por conta da sua mãe, que mais tarde ela definiu como uma narcisista que queria se realizar
como atriz através da filha, porque a mãe dela tinha tentado ser atriz, não tinha conseguido, tinha essa frustração e colocou como o objetivo da vida dela transformar a filha no que ela queria ser. Ela, em várias entrevistas, já falou abertamente sobre a relação extremamente tóxica que ela tinha com a mãe. Ela disse que quando criança, ela sofreu de muitos distúrbios alimentares, porque a mãe era extremamente rigorosa em controlar tudo que ela comia. Inclusive, ela muito pequena disse que aprendeu a fazer contagens de caloria e que aquilo era muito cruel para ela, né? Além de tudo, pequenininha, ela já começou a passar por tratamentos estéticos para se adequar ao padrão americano de beleza. Além de tudo, a mãe era a única que movimentava e administrava os bens da Janet e não prestava contas para ela e fazia o que queria com o dinheiro da filha. E a Janet, ela lançou um livro, né, alguns anos atrás, que chocou bastante as pessoas pelo título do livro, né? Que é uma autobiografia em que ela fala: sou grata pela minha mãe ter morrido. Ela explicou, né, que ela só conseguiu recuperar a saúde física e mental depois de ter se separado da mãe, depois de ter cortado completamente os laços com ela. Ela disse que se não fosse dessa forma, ela não conseguiria estar viva ainda hoje. E a mãe da Janet passou por um câncer bem agressivo e faleceu em 2013. Por isso que ela colocou esse título no livro. E ela disse que se sente muito aliviada por não ter mais que conviver com a mãe. Agora, a gente imagina só, né, o inferno que deve ter sido a vida dessa menina para ela dizer com todas as letras que ela se sente grata pela mãe dela não estar mais aqui. E a gente não pode esquecer da relação, talvez uma das mais polêmicas também que existiu entre pais e filhos, que foi a relação do rei do pop Michael Jackson com seu pai Joseph Jackson. O Joseph, ele também era um músico meio frustrado ali, um artista que não conseguiu muito dar certo, e um cara que sacou que tinha não só muitos filhos, mas que tinha minas de ouro. E desde que os meninos eram pequenininhos, ele começou a treiná-los para que eles se tornassem os melhores artistas negros dos anos 70. Ele, ainda no final dos anos 60, ele criou o grupo Jackson 5, que era composto todo por seus filhos, e o mais novinho e também o mais talentoso era o Michael Jackson. O Michael, já adulto, né, já intitulado Rei do Pop, muito famoso, tendo vendido milhões de discos, e já estando em carreira solo, começou aos poucos a contar como era difícil a relação com o pai. Na verdade, uma relação tóxica, agressiva, envolta de muita violência e de muito desrespeito, né? Ele diz que lembra de, desde pequenininho, ele e os irmãos serem submetidos a horas e horas exaustivas de ensaios para que eles dançassem, fizessem os passos perfeitamente e para que ele sempre tivesse ali alcançasse a melhor qualidade vocal. E, além disso, o Michael sofria muito com os abusos relacionados aos ataques à imagem dele. Quando ali a gente está crescendo, né, a criança passa da fase de criança para adolescente, o corpo muda muito, né, o nariz aumenta de tamanho, o rosto enche de espinhas, e o Michael passou por esse processo. Para ele foi muito doloroso, porque ele disse que, além do pai, os irmãos também faziam bullying com ele, falavam mal da aparência dele. E o pai, ele disse que o pai principalmente humilhava muito ele, dizia que ele não poderia, ele parecia que não era filho dele porque ele era muito feio, que não parecia nada com a família dele. Bom, e o Michael, ele nunca superou essas agressões que ele sofreu, né, do pai dele, e ele nitidamente foi um adulto, né, muito triste. Ele foi um artista genial, ele revolucionou o pop e acho que ninguém vai ser como Michael Jackson. Mas, para quem é muito fã e acompanhou, né, quando ele começou a ter mais coragem de desabafar sobre o que ele passou, é nítido que ele teve uma vida muito sofrida, que ele era uma pessoa muito triste. Embora fosse muito rico, ele tinha poucos amigos, ele tinha poucas pessoas em que ele podia confiar. E ele morreu ainda muito jovem, né, com pouco mais de 50 anos, praticamente sozinho, solitário. Ele tinha só os filhos naquele momento. E muito do que ele passou foi consequência dos ataques que ele sofreu desde a infância dentro da própria família, onde ele deveria ter sido acolhido, amado e protegido. Agora, gente, é muito triste, né? A gente saber que existe relações tão tóxicas e quase que irrecuperáveis entre pais e filhos. É claro que é difícil, sempre tem momentos de tensão e de dificuldade nas relações entre pais e filhos, mas chegar ao ponto que muitos desses artistas chegaram é bem complexo, né? Eu queria que você me contasse aqui pra gente bater um bom papo aqui nos comentários, se você conhecia alguma dessas histórias e tem outros artistas que você lembra também de já terem dividido as suas histórias polêmicas e de difícil relação com seus pais. E aproveita também e compartilha esse vídeo, porque toda vez que você interage aqui nos nossos conteúdos, o YouTube entende que é um vídeo bacana e oferece para mais pessoas.
Bom, obrigada por ter me acompanhado até aqui. Vamos continuar conversando nos comentários, porque recordar é viver. Beijinhos!